Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Me Chamo Patrick Podcast, onde a gente fala sobre desenvolvimento e autoconhecimento, sobre empreendedorismo e outras coisas mais também. Hoje eu trago um tema que para mim é muito importante porque ele fez parte de uma mudança minha no trabalho, que foi sobre o quanto a disciplina no esporte fez bem para a minha rotina enquanto empreendedor ou enquanto trabalhador, e aí vai servir para qualquer um aí que esteja trabalhando ou empreendendo. E desenvolva a confiança no esporte. A gente aplica aí as lições esportivas na nossa vida pessoal. Eu falo que quando eu comecei a me disciplinar, a ser muito disciplinado, tanto na academia quanto num campeonato que eu tivesse ou em algum esporte envolvido, eu comecei a ver resultado disso também no trabalho. Eu falo que a gente, enquanto empreendedor, a gente é um esportista, a gente tem que estar bem fisicamente, a gente tem que estar bem mentalmente, a gente tem que ter tudo o que um atleta de alto rendimento tem que ter. Porque quanto melhor nós tivermos com o nosso preparo físico, melhor a gente vai render no nosso negócio. Quanto melhor tiver a nossa cabeça, melhor a gente vai render também no nosso negócio. Então, começando, quando eu hoje levo muito a sério essa parte de academia, eu sou muito disciplinado com academia, participo também de campeonato ainda de futebol, sou muito disciplinado quanto a isso. Essa semana mesmo eu tive, e a gente vai falar sobre a disciplina nos treinos, né? Quanto que isso é importante. Eu essa semana tive um jogo no domingo de manhã e eu estava em Minas no dia anterior, tive uma formatura da minha filha à noite e como eu tinha me comprometido aquilo ali, a estar no campeonato, eu saí às 3 horas da manhã, fiz 5 horas de viagem, cheguei direto para jogar um jogo, que era o jogo de final, um jogo importante para o time. Então, acho que o esporte ele te traz muito essa questão da disciplina, né? A prática regular do esporte ensina a gente a ser muito disciplinado. Tanto a academia me trouxe isso, quanto também o futebol ou qualquer outro esporte, seja ele o beach tênis, o tênis, também traz isso para a gente e a gente consegue trazer isso muito para o trabalho. Como eu comecei a performar melhor no trabalho depois que eu comecei a ser mais disciplinado também nas minhas atividades físicas. Tem um outro ponto também do esporte que é muito importante, que é sobre a superação de limites. A gente aprende a sempre se superar. Vou dar um exemplo aqui que é fácil, porque tem muita gente que não gosta de esporte, não gosta de jogar bola, não gosta de jogar beach tennis, não gosta de jogar vôlei, não gosta de nada. Mas algum esporte eu sempre falo que a gente tem que fazer. Então, a academia não deixa de ser uma atividade também física para a gente. E a gente tem que superar os limites ali. Eu falo, a academia é um lugar que a gente tem que estar colocando mais peso, lógico que com acompanhamento, eu não sou educador físico nem nada, mas a gente tem que sempre estar testando o limite do que a gente pode fazer mais. A gente fica um pouquinho mais na esteira, a gente bota ela mais rápido um pouquinho, a gente sai da bicicleta, vai para um spin, que é um pouco mais avançado, e isso é muito importante porque a gente também leva para o nosso negócio. Na hora que a gente tem ali um desafio, a gente tem essa questão da superação muito forte na gente. Então é outro ponto positivo que o esporte traz. Mesmo o esporte, às vezes, sendo um esporte individual, ele não deixa de mostrar para a gente o trabalho em equipe. Porque mesmo o esporte sendo individual, alguém treina a gente, alguém ensinou aquilo para a gente. E quando é um esporte coletivo, a gente vê o quanto que é importante valorizar ali a comunicação, e não só a comunicação, a colaboração entre todos os envolvidos. É outro ponto que é muito positivo, que a gente leva também para a empresa. Então, tudo que a gente... Por isso que eu falo muito que a criança tem que estar no esporte, porque ela aprende muita coisa que ela vai utilizar na vida adulta, tanto se ela for trabalhar como CLT ou quanto se ela for também empreender. É muito importante tudo que o esporte ensina. Então, fazer esporte, para mim, é essencial. Gestão emocional é um outro ponto que o esporte acaba ensinando para a gente. A gente tem muitas frustrações, a gente perde muito mais do que a gente ganha. Eu hoje até estava vendo um vídeo de manhã que eram 2 crianças ali de mais ou menos uns 7, 8 anos, e era um menino e uma menina numa luta, e a menina, na hora que foi
cumprimentar o menino, ele meio que foi um pouco agressivo com ela, tentando desestabilizar ela. Ela levou aquilo ali, se controlou emocionalmente, ele com muita disposição, ela esperou a hora certa e ganhou dele. Na hora que o juiz foi anunciar o ganhador, o menino estava aos prantos chorando. Ela teve um equilíbrio emocional muito grande para ganhar a luta ali, e o menino com certeza teve um aprendizado também. Ele vai ter que, para a próxima, se equilibrar emocionalmente. Provavelmente ele vai perder uma próxima luta e não vai chorar tanto quanto ele chorou. Então essa frustração faz com que a gente aprenda a ter essa gestão emocional, o que é muito benéfico para as frustrações que a gente vai ter também, tanto empreendendo ou quanto no mercado de trabalho. Outro ponto que o esporte faz, o tempo inteiro a gente tem que tomar decisões rápidas. Questão de segundo, a gente perde uma luta, a gente perde um ponto, a gente perde um gol, a gente perde um campeonato. Então, o esporte ensina para a gente que as decisões rápidas são muito importantes. E isso a gente também leva para o lado do trabalho. A gente, o tempo inteiro no trabalho, tem que tomar decisões, isso se a gente tiver cargo de liderança, e eu parto do princípio que a gente tem que trabalhar para atingir o nosso melhor, então todo mundo quer ter cargos de liderança, todo mundo quer crescer na empresa. E isso daí é até um ponto engraçado, porque as pessoas falam assim, e eu já tive experiência quanto a isso, eu quero crescer, eu quero ganhar mais. Então tá, então vamos fazer mais. E aí essa pessoa, quando eu colocava ela nesse lugar de fazer mais, ela não rende. Às vezes você perde um bom trabalhador porque ele não sabe ser um líder. Na verdade, ele quer, mas ele não sabe, principalmente porque ele não consegue tomar boas decisões e, às vezes, muitas vezes, essas decisões também não são rápidas o suficiente. E a gente entra num outro tema, que aí é o fechamento desse episódio de hoje, que é a questão da resiliência. O esporte dá essa questão da resiliência para a gente muito latente. A gente aprende com as derrotas o tempo inteiro. E aí a gente acaba voltando mais forte para onde a gente estava, que é exatamente o que acontece no mercado de trabalho. A gente, o tempo inteiro, tem problemas e situações para resolver, que se a gente não tiver resiliência, a gente para diante da situação e não consegue passar dali. E aí fica tendo que pedir ajuda a outro e, às vezes, perde uma oportunidade de uma venda ou de uma promoção porque a gente não conseguiu enfrentar aquilo. Então, o esporte é muito importante para criar toda essa casca que a gente vai utilizar, digamos assim, na nossa vida profissional, na nossa vida adulta também. Então, não deixe de praticar esportes. A gente encerra, assim, o episódio de hoje. Quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal, curta o vídeo. Quem está escutando pelo Spotify, avalie a gente lá e deixe comentário. Bora que o show é ao vivo!